Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto.
Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados
em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos
de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente,
é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto,
a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve. Relaxar os braços e mãos, as pernas e pés. Suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água. Vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto.
Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados
em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos
de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente,
é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar,
Relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve. Relaxar os braços e mãos, as pernas e pés. Suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha um motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto.
Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura. E assim, glorificamos esses instantes de Evangelho, pedindo a Deus que nos ilumine sempre, que sua graça nos acompanhe por toda a eternidade. Amém. Vamos suavizar o nosso corpo, vamos deixá-lo tranquilo e sereno, relaxar bem toda a volta do pescoço, relaxar a musculatura dos ombros, suavizar, relaxar bem o rosto, a cabeça, sentir o corpo leve, bem leve, relaxar os braços e mãos, as pernas e pés, suavizar o máximo que você puder. Hoje vamos realizar o Evangelho. Coloque sua água, vamos pensar em Deus e vamos abrir o Evangelho. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para o outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então precisamos saber que o que nós recebemos não é de uma forma assim errada. Tudo que vem é consequência dos nossos atos. Então precisamos saber que é aquela questão olho por olho, dente por dente. Se você matou, você será morto. Se você cegou, você ficará cego. Então sabemos que é isso. Então é importante, às vezes a pessoa não acha motivo nessa vida, mas é de uma vida passada. Então vamos pedir a Deus que a luz bendita nos acompanhe sempre, que sejamos libertados e muito amados
em todos os trajetos de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Que a Mãe Divina coloque sobre nós um manto rosa, um manto verde da saúde, e que esses mantos se enrolem em todos os nossos corpos, nos propiciando a saúde, o amor, a beleza universal. Que tenhamos saúde, que tenhamos uma luz maior, que a vida seja para nós uma abertura de caminhos. Nada é injusto. Agora vamos pedir aos seres de luz que abençoem nossa água e que essa água seja para nós um verdadeiro remédio. Vamos beber essa água devagar, sentindo cada gole como a sua cura.